Vê se tá gravando aí pra você. Show? Tá valendo? Chegou a hora de você investir com base em evidências. Estamos começando hoje, que é um dia especial, que é o podcast que a gente fala de gestão passiva indexada, ETFs. Estou com pessoas participantes aqui, que são chaves nesse tema. Eu vou apresentar de um jeito diferente cada um aqui, tá? E aí vocês podem complementar. Eu não vou apresentar lendo o currículo, não sei o que, não sei o que. Vou apresentar o que me vem na cabeça, cada um. Fala assim, pô, quando eu falo tá gerado, o que que vem? Sabe? Perigo, Essas coisas. hein? Boa, Perigo. gostei. É um Boa. perigo. Mas depois, se vocês quiserem complementar, falar assim, pô, como você foi muito Se rápido. defender, né? Exatamente. Vou começar. Quem quer ser o primeiro? Eu posso falar aqui. Ma- Alguém quer que eu comece falando aqui? Manda aí. Vai fundo. É, Aproveita. vou começar com o Geraldo, então. Opa! O Geraldo, quando me vem à cabeça, é aquele cara que faz análises sucintas, direto ao ponto, no Twitter, no X e no Instagram, que todo mundo curte, assim, sabe? São conteúdos muito bons, que não leva muito tempo e que você tira um puta de um insight. Pelo menos é assim. Então é um cara que tem muito conhecimento, faz análises bem precisas e que você sempre está aprendendo. Tipo, sabe quando a rede social fala assim, puta, eu tô perdendo meu tempo aqui? Tanta coisa de firula, o cara se trocando, o cara fazendo tá pago no treino, daí eu vejo o ponto de Geraldo, não, tá pago que eu aprendi uma coisa. Pelo menos é assim que eu enxergo o Geraldo como especialista muito nesse tipo de análise, é um consultor e manda muito bem no tema. Apresentei bem ou não? Ou você quer complementar aí, Ó, Geraldo? nada, que honra, imagina. Bom, vou fazer uma breve introdução aqui, porque eu tenho uma história até um pouco engraçada, porque eu não sou do mercado financeiro, caí, digamos, de gaiato aqui nos ETFs, descobri lá em 2019, mas até, digamos, 2023, 2024, eu trabalhava em outro setor, trabalhava na área de tecnologia, implementação de rede 5G, 4G, sou engenheiro por formação. Hoje, aos 42 anos de idade, fiz uma transição de carreira, agora só falo de ETFs, trabalho como consultor. Sou apaixonado, entusiasta, descobri lá em 2019. Hoje a gente vai falar um pouco aí como cada um descobriu os ETFs, como realmente se apaixonou aí pela gestão ativa, pela gestão passiva, desculpa, com investimentos aí baseados em evidências, em ciência financeira. Então, essa é uma breve apresentação aí do Geraldo. Pá, e o principal, siga o Geraldo no Instagram e no X lá, que o cara manda demais nas análises. Arroba Geraldo Búrio. Vamos colocar aqui embaixo depois aqui o arroba de todo mundo. Boa, excelente. Posso partir para o próximo? Bora. Vamos Isso aí. lá. Eu sempre erro no nome, para mim é Lucas B. Mas não é Lucas B, é Lucas IB, né? Ué, vai, Mas, Bi, mas, mas você eu que acho manda. É que nome, Lucas nome B artístico, é um cara. nome muito mais marcante do que Lucas IB. Eu sempre falo Lucas B, como se fosse abelhinha. Eu acho que seria marcante. E aí, o que que eu penso quando citam o nome dele? Que é o cara do portfólio, é o cara da montagem da carteira, da correlação, enfim, o Geraldo eu vejo mais específico no ETF, né, de avaliar ETFs específicos, e o Lucas IB é mais como que eu monto um portfólio que faça mais sentido. E aí, você vê que os conteúdos deles são um pouco mais densos, né? Não estou falando que são chatos. Só que, claro, você precisa ter um tempo maior para você absorver, não é tão simples assim de digerir o conteúdo, mas é um cara que manja muito disso e eu acompanho e aprendo bastante também. Apresentei bem ou não, mas pode complementar, Lucas. B Cara, ou tá, IB? tá, tá melhor do que a minha mãe, cara. Tá falando melhor de mim do que a minha mãe. Na verdade, assim, o marketing não gosta muito dos meus conteúdos, não. Ele fala que eu deveria fazer alguma coisa mais, tipo, pro funil ali de cima, né, na linguagem do marketing. Mas, cara, eu gosto muito de estudar essas questões aí. E a minha história é bem parecida com a do Geraldo. Eu sou formado em ciência da computação e sempre gostei do mercado financeiro, mas teve uma época lá que eu não consegui entrar e acabei empreendendo. Pois cansei, vendi tudo e vim para o mercado financeiro. E a minha base de estudo é isso, cara. Eu tive contato com a ciência financeira, a gente vai falar sobre isso lá, por que que eu entrei nessa questão de indexação. Mas, inclusive, no momento, estou trabalhando muito, cara, em tentar aumentar esse portfólio numa visão mais holística ali, né, mais global do investidor. É uma base de estudo que eu estou utilizando muito. E estamos aí, cara. Prazer estar aqui com vocês. Eu acho que a gente vai colocar muito conteúdo bacana aí para a galera. Para cada um, tô fazendo um marketing aqui, tá? Do Geraldo eu falei do Instagram, mas de você, eu vou te falar que você fez uma ferramenta, e ele é o tipo de cara que manja muito de portfólio e ainda desenvolve e cria as ferramentas. Então, fazendo o merchan aqui, a ferramenta é espetacular para você saber, pô, deixa eu combinar essas classes de ativos aqui, quanto que como que foi o desempenho histórico, quanto que o máximo que caiu, enfim, é um negócio que eu nunca vi na minha vida e realmente tem me ajudado bastante na minha profissão aqui.
tá? Então, Valeu, valeu, cara. A Boa. ideia é essa mesmo, é a gente conseguir compreender ali como é que a nossa carteira funciona para comprar aqueles ativos ali de uma forma mais tranquila, né? Uma forma que você vai saber como ele vai se comportar ao longo do tempo. É lógico que tem todas as limitações ali da tá, estatística e das possibilidades, mas eu acho que ajuda aí. Obrigado, obrigado pelas excelente. palavras aí. Vamos nessa. Agora vamos para o João. O que me vem na cabeça aqui? Que é o João, é o médico que mais entende de investimentos que eu conheço e é o mais CDF possível. Sabe aquele cara que, quando era pequenininho, que ficava na primeira fileira da escola, anotava tudo bonitinho, todo mundo queria ir no grupo para fazer o trabalho, se era prova em dupla, todo mundo queria pegar, sabe? Aquele cara disciplinado, correto, que faz tudo. É o João aqui. Então, é um cara que é da medicina, mas entende muito de investimentos e meio que hoje ele atua nessas duas áreas, né? Como médico e também como consultor. É isso mesmo, João? Apresentei bem? O CDF é no bom sentido, tá? É o cara que é o cara que é esforçado, que anota, que estuda, inteligente, entendeu? Espero que você tenha levado para esse lado aí. Levei sim, viu, Kogut? Eu gosto de falar disciplina e liberdade. E tem muito a ver com o fato de que hoje em dia, quando me chamam de nerd ou CDF, pô, eu fico feliz. Porque eu vejo muito a questão da dedicação. E aí, falando da minha história um pouco, eu pratico as duas profissões ao mesmo tempo, eu não penso em fazer transição, isso requer dedicação. E aí, eu gosto muito de pensar como uma pessoa que faz o máximo possível para dar o melhor para os, seja clientes ou pacientes. E a minha história, a gente vai conversar sobre isso, mas minha história com os investimentos começou mais ou menos na mesma época da medicina, e agora como consultor financeiro, como mentor financeiro, melhor dizendo, faz já cerca de 2 anos. E Entendi, aí, essa abordagem, desde o começo, baseada em evidências. entendi. E hoje você prefere atender paciente ou ajudar a galera nos investimentos? Eu já parei de tentar decidir, eu gosto dos dois, igual. Ah, você vai ficar em cima do muro, então, né? Eu Como. vou ficar dessa, por enquanto. Tá bom. Consegue dar João, conta dos dois, ô João? Se eu consigo dar conta, consigo, porque tem uma. Aí sim, Porque tu tens precisa um de filho uma. pequeno ainda, né? Exatamente, 2 meses, tá aqui ele. nossa Já já ele vai senhora. chorar. Mas eu consigo, Geraldo, porque eu consigo estruturar bem a minha rotina, porque como eu trabalho é mais flexível na parte dos plantões, eu trabalho em UTI, aí fica mais fácil de eu falar, por exemplo, hoje eu trabalhei na UTI de manhã só, então eu tenho a tarde e a noite livre para trabalhar mais, né? Para fazer as Entendi. mentorias. Então aí dá certo. É, porque eu fiquei acho que um ano trabalhando como na parte de engenharia, na parte de tecnologia, na implementação de redes 4G, 5G, durante 8 horas por dia, e à noite eu dava minhas consultorias, né? Então, cara, eu tava meio louco, já não tava Aí, aguentando mais. Minha Exato. esposa já estava brigando comigo, minha filha já estava imagina. querendo atenção. Chegou uma hora que eu tinha que Boa. decidir, cara. Ou eu vou de vez agora para o mercado financeiro, porque os dois ali eu fiquei louco, cara. Mas deu tudo certo. Tem que Hoje ter eu Boa. estou foco. 100% dedicado aqui. Exato. Legal, muito bom. Excelente. Antes de ir para a pauta tem a ver com o Não, que eu. pera aí, cara. E você? Ah, Ah, é verdade, tem que eu sou o apresentar. host É, aqui, É o eu sou o Fernando, host, né? eu Que só que eu apresento. não, 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 tem. deixa que eu falo, deixa que eu Putz, começo. Vamos lá. tá bom, então Cara, vai. quando eu penso Fernando, assim, é engraçado porque quando a gente está falando nossas histórias aqui, e nenhum de nós três viemos do mercado financeiro. E o interessante é que nessa revolução de indexação, e se você for pegar quem é do mercado mesmo, tipo o Fernando, que já está há muito tempo aí, o cara normalmente fica muito resistente. E eu achei que o Fernando, cara, além de ser uma referência ali dos consultores, é um cara que teve muita coragem de falar assim: não, cara, eu vou mudar a minha forma porque eu vi que tem uma forma melhor, bancou e foi para cima. Então, todo respeito aí, porque, cara, eu achei sensacional isso aí. Acho que a galera fica muito com medo de falar, de dar um posicionamento ali, até por onde trabalha, não sei o quê. Você foi Exato. lá e seguiu o negócio, eu acho muito legal, cara. Gostei, é. A minha ideia é essa. Eu gosto de ser verdadeiro o que eu sinto que quero passar. Eu não consigo, puta, achar uma coisa e passar outra, sabe? Eu não tenho essa. É que às vezes o brasileiro tem essa artimanha, né? De tentar ser meio político. Putz, eu não consigo. Se eu acredito numa coisa, eu vou lá e defendo até a morte, assim. Posso ter errado? Posso ter errado. Mas aí prefiro pedir desculpas e depois trocar do que, enfim, falar coisas que eu não acredito. Mas show de bola, gostei. E aí, antes de falar da pauta.
eu acho que é importante da pauta, é importante falar do nome, porque a gente chegou no stop loss, que tem a ver um pouco com a pauta. Que o stop loss tem a ver muito com a gestão ativa, né? Do cara que é day trader, tudo mais, de que se eu não me engano, é não sei se é uma ferramenta, uma estratégia de que o cara coloca, vou comprar o preço a 10 e meu stop loss vai ser no 8 e vou perder no máximo 2 aqui, pum. E aí, porque esse é o que eu aguento perder. Então, é uma estratégia para quem faz essas operações de curto prazo, que é exatamente o que a gente não acredita, que aqui a gente é muito mais uma visão do longo prazo na gestão passiva indexada. Então, esse título é estratégico, porque vai vir o cara do day trade falando, deixa eu ver como que funciona o stop loss, vai cair nesse podcast e vai entender que isso é a maior furada. E vai ser catequizado, né, velho? Exatamente. Então, eu achei genial. E o stop loss também tem a ver, que eu acho interessante, não só nesse sentido da estratégia, mas também na estratégia que a nossa ideia é que as pessoas caiam aqui e parem de perder, que é exatamente stop loss e ficar na gestão passiva indexada. Então você vê que foi um nome genial que a gente chegou. Vocês concordam? Muito lindo, cara. Muito bom, muito bom. Excelente. E aí, a pauta do primeiro episódio é saber, cada um apresentar como que chegou na gestão passiva indexada. Né? Porque não foi, vou investir e já vou para o caminho que a gente acha que é correto, que é isso. Às vezes a gente apanhou para caramba, perdeu rios de dinheiro, enfim, daí queria que cada um comentasse aqui a história de um pouco, de falar como que acabaram chegando nos ETFs, a gestão passiva indexada. Quer começar, Geraldo? Posso começar. Vai lá. Após essa breve introdução aí, digamos, sobre minha carreira, né? Mas apesar de eu não ser do mercado financeiro, eu sempre gostei de investimentos. Comecei lá em 2008. Eu digo que eu acho que eu fui o cara que comprou ações da Petrobras no topo histórico lá em 2008 em dólar. Eu acho que eu fui aquele cara lá que comprou no topo, assim, porque antigamente eu comprava ações assim mais por achismo, não entendia nada, mas queria entrar no mercado financeiro. Enfim, a vida é todo um aprendizado, né? Então, de 2008 a 2012, eu praticamente só perdi dinheiro tentando fazer day trade, stock picking, enfim, tudo que tem direito, né? Acho que todo mundo, quando começa no mercado financeiro, começa com a ilusão do day trade, né? Viver do day trade, Caraca. gerar uma renda passiva com day trade. Aí em 2012 eu meio que larguei tudo, resolvi casar, não, vou ter que juntar todas as economias, comprei um apartamento, dei um tempo, fiquei lá só na renda fixa, mais, digamos, tranquilo. Aí voltei de novo a investir, mas ainda no stock picking, né? Só que aí eu comecei, eu meio que dei sorte, porque eu voltei ali logo depois da Dilma, né? Do impeachment da Dilma, então eu achei que eu era um mestre, né? Porque todo o mercado estava subindo, mas eu achei que eu era o cara, né? Porque minha carteira estava bombando de 2016 até 2018, 2019, só subia. E eu estava com aquela falsa sensação de confundir mercado em alta com habilidade. Mas aí foi na Instagram, rede social, foi então que eu acabei encontrando o Instagram do Paranhos, que hoje é o Paranhos, eu acho que foi o cara que começou a falar de ETFs aqui no Brasil, de gestão passiva nas redes sociais, quando todo mundo ainda só falava ali de ações, dividendos, stock picking. Então ele começou a falar de ETFs, aquilo era um pouco, não entendi direito, mas aí ao mesmo tempo começou aquele acesso ao mercado internacional, a Avenue começou a fornecer esse acesso ao mercado internacional, e aí todo mundo começava a falar, não, lá no exterior tem que investir através de ETFs, daí aquilo começou a me chamar a atenção, comecei a pesquisar, aí caí naquele estudo da Espiva, o famoso estudo da Espiva, comecei a observar, e aí foi uma junção de coisas, né? A gente começou a estudar, começou a desenvolver, ver que não era tão fácil assim gerar esse alfa do mercado, que muito daqueles meus retornos ali entre 2016 e 2019 foi muito mais talvez fruto de um mercado em alta do que realmente eu saber escolher ações. Mas aí a gente começava a observar algumas coisas, né? Por exemplo, tinha ações que eram recomendadas como compra por uma corretora e a mesma ação era recomendada como venda numa outra corretora. E aí eu até lembrei de uma passagem do livro que eu li do Daniel Kahneman, do Rápido e Devagar, de Finanças Comportamentais, que numa parte do livro ele fala justamente isso, que ele entrou num escritório lá de investimento e ele fez exatamente a mesma pergunta para os corretores, né? Assim, cara, se vocês estão comprando essas ações, tem alguém vendendo. Quem é que está certo aí? Vocês que estão comprando ou os caras que estão vendendo? E diz que os corretores ele não souberam responder para ele, então a gente foi indo evoluindo, foi descobrindo, aí caí no Eudine Fama, começamos a estudar um pouquinho a eficiência dos mercados e foi evoluindo aos poucos.
E aí, depois do Covid, mais ou menos em 2020, eu liquidei tudo que eu tinha de stock picking, montei, estruturei uma carteira com ETFs. Claro que não é hoje a minha carteira não é a mesma, digamos, de 2020, mas ela já começou muito próxima daquilo, fui só fazendo pequenos ajustes. À medida que o cara vai estudando, a parte mais do factor investing, que eu gosto bastante, foi priorizando mais uma diversificação global, porque no começo o pessoal queria só investir também nos Estados Unidos, né? Aí o cara começa a analisar os dados, volta um pouquinho mais no tempo, começa a ver que nem sempre foi assim. E aí foi indo, foi evoluindo, uma coisa foi indo a outra, comprando livro, estudando, estudando. E aí hoje chegamos aqui 100% entusiasta dos ETFs, gestão passiva. Hoje não tem mais, digamos, não faço mais stock picking, não faço mais market time, minha carteira já está bem estruturada aí já faz algum tempo. Eu basicamente só mantenho as minhas compras, né, aquela disciplina com os aportes, aquela consistência com os aportes. Então, mais ou menos essa é a minha história que eu descobri Foi os uma ETFs. transição super suave, né? Não teve aquele dilema de falar, putz, será que é isso mesmo? Não sei o quê. Que às vezes, depois da minha história foi um pouco assim, mas para você caiu no Paranhos, no Escutou, caiu no Espiba e foi aceitando naturalmente. Foi um Foi negócio naturalmente, foi. até porque Inclusive, você eu não não estava nem trabalhava. apanhando. Até Eu não porque você tava... não trabalhava no mercado, não era, né? Então é muito mais Não, era fácil. só hobby. Imagina um gestor ativo e cair com as estatísticas e falar, opa, será que tudo isso que eu tô indo eu tenho que jogar por aí? No seu caso era mais como investidor mesmo, então não trabalhava com isso, então foi até mais fácil. Falou, deixa eu ver de fato o que é melhor para mim e foi indo, né? É, e Entendi. foi uma transição engraçada porque assim, cara, como eu peguei um bom mercado em alta, né, digamos, eu apanhei muito lá atrás, no começo, em Aham. 2008, né, mas depois eu peguei um mercado em alta e mesmo do mercado em alta eu comecei a observar e tive a consciência de que, cara, isso aqui foi muito mais sorte do que realmente eu, eu consegui escolher as melhores ações, porque se tu pegar de 2016 a 2020, eu acho que qualquer ação da Bolsa Brasileira subiu, então não precisaria de muito esforço ali para ter um retorno, digamos, um bom retorno, né, aqui investindo Então você aqui no Brasil. saiu positivo, então, no seu stock pick, não sei o que, né? Cara, No apanhei final um das pouquinho ali contas. no Covid, né? Depois, logo do Aham. Covid, aí comecei a refazer toda a minha carteira e tal. Entendi. Mas digamos assim que o meu prejuízo pior realmente na parte de ações e renda variável foi lá atrás, em Lá 2008, atrás. 2009, que eu não sabia nada mesmo. Entendi. Eu mal sabia, digamos, análise fundamentalista. Eu era ainda muito mais na parte técnica de análise de Uhum. gráficos. Hoje eu já sou totalmente descrente com análise gráfica, com análise técnica, né? Sei que tem muita gente que gosta de Uhum. para analisar tendências, mas lá atrás, sim, eu apanhei muito. Mas a minha transição foi um pouco mais suave, não foi nada traumático, digamos assim. E Entendi. juntou também com aquela coisa de que, cara, é perda de tempo, cara. Ficar tentando analisar a empresa, balanço, valuation. Aí o cara assina ali uma casa de research, mas ao mesmo tempo o cara tem que ler aqueles relatórios. Exato, E aí o cara exato. começa a se questionar até que ponto aquilo vai valer a pena, quanto que isso vai me gerar de retorno a mais, e será que vai me gerar algum retorno a mais, né? Então, aos Eita. poucos foi indo, né? Foi um processo, digamos assim. A minha descoberta foi mais um processo do que uma virada de chave, assim, digamos, de uma hora Entendi. para outra. Excelente, muito bom. Lucas, quer ir ou quer o João? O que vocês Ah, eu preferem? vou, ué, eu Vai vou. lá. O Geraldo tá falando aí, tá passando filme na minha cabeça ali, né, cara? Toda hora passa esse filme. Não, mas basicamente é aquilo que eu falei com vocês ali, 2007 ali eu tirei umas certificações porque eu queria ir para o mercado financeiro, ia formar em ciência da computação em 2008, deu o subprime, deu ruim no mercado financeiro e surgiu a oportunidade de empreender. Aí fui para o mercado de tecnologia mesmo. 2022 eu cansei, né, cara? Não queria mais mexer ali com o meu setor, que era o setor automobilístico, de software ali, já tinha cansado. Falei, eu quero fazer outra coisa. E aí eu falei, pô, vamos para o mercado financeiro e vou começar com cripto, né, cara? Isso assim, eu já tinha passado por todos os fóruns de Forex que vocês podem pensar, já tinha passado, já fiz robô trader, já fiz Opções binárias. e aí, essas opções, essas coisas. E é engraçado que quando você começa a acompanhar esses grupos de traders, etc., cara, não importa o ativo, o comportamento é o mesmo. Sempre vai ter os caras que vão falar que estão sempre ganhando, e a galera ficando quieta. Aí daqui a pouco os caras que ganham sempre somem, desaparecem, tipo, ninguém mais vê. O comportamento é sempre o mesmo, cara. E na questão de cripto foi mais ou menos isso. Só que cripto, eu estava na época de NFT e assim, eu gosto da filosofia cripto. Só que quando eu comecei a me aprofundar nos projetos, eu percebi que, no geral, cara, 90% das pessoas que estão em cripto só querem ficar ricas. 8% só querem ganhar dinheiro em cima dos 90%. E só 2% é a galera que realmente entende a filosofia, que gosta do negócio, que cria valor ali dentro. Então, para falei, cara, isso não é sustentável para mim, vai ser uma coisa muito complicada e sair. E aí, como eu já estava na transição de carreira meio forçada, eu estava com a grana da empresa lá
e estava buscando um caminho. Falei, bom, vou mudar de ramo, eu vou ser analista de ações de tecnologia. E aí comecei a estudar, tem até uma carteira lá, cara, que tá com 300 e pouco por cento. Eu sou tipo gênio, sacou? Tipo, 2022, eu tô melhor que muitos caras aí. Mas é óbvio, né? A gente sabe que, tipo, é simplesmente sorte. Peguei aquela caída ali de 2022 para 2023. Mas aí, cara, eu entrei em contato com as evidências, o investimento baseado em evidências. Vi uns vídeos do Larry Swidrow, vi o Rachel Reminder, Ben Félix, essa galera, e passei, cara, 6 meses numa crise sinistra, porque, pô, eu li todos os livros do Buffett, cara, eu tinha tudo, eu sabia, eu tinha o Benjamin Graham, eu tinha tudo que você quisesse imaginar ali de análise fundamentalista, e eu já tinha a perspectiva de longo prazo, mas eu cheguei à conclusão, cara, que nem assim eu ia conseguir ter um resultado suficiente. Eu percebi também que os fundamentos eram tão profundos e era tão difícil você argumentar contra os fatos, né? Porque a gente está vendo os dados. Falei, não tem jeito. E aí fui para a parte indexada, né? E aí a grande questão era, pô, tô com meu dinheiro aqui, o que que eu vou fazer para montar minha carteira? Fui estudando, aí, como o Geraldo falou, os grandes expoentes ali, né? O Gini Fama, Kenneth French, Markowitz, Sharpe, etc. E aí falei, bom, como é que eu vou montar minha carteira? E aí foi aí que eu cheguei nesse sistema que o Fernando falou, cara. Procurei lá fora, tinha boas soluções, mas só com ativos internacionais, e aqui no Brasil não tinha soluções que realmente faziam a combinação. Falei, pô, não tem jeito, eu vou ter que montar alguma coisa. Tinha feito só para mim, a galera começou a gostar, a falar, pô, faz para o pessoal aí, e aí nasceu o Portfólio Builder. Mas desde então, cara, assim, eu me apaixonei pela ciência financeira e ele bate muito com a minha filosofia de ser mais pragmático, de tentar buscar ali a verdade das coisas. E o fato é que nessa questão financeira que a gente consegue ver hoje é exatamente isso, cara. É muito difícil você conseguir bater o mercado, é muito difícil você ser consistente em bater o mercado, principalmente em períodos longos, que é o período de horizonte de que qualquer investidor tem, de 10, 20 anos, 30 anos. Então, eu acabei caindo por esse lado aí e hoje eu sou um apaixonado, cara. Eu sou o maluco que lê paper todo dia. É Eu me verdade, divirto cara. muito, velho, fazendo isso. Eu admiro, cara. Toda hora tá botando uma foto lá, tô lendo mais um Cara, eu paper gosto aqui. demais, velho. E eu não era cientista assim em tecnologia, tá? Nunca quis fazer mestrado, doutorado, não era de ler, mas com ciência financeira eu gosto muito porque os papers, cara, eles são muito levam a uma solução, sabe? Uma proposição de solução ali. Então são muito práticos pra gente. E assim, o que eu acho fantástico, cara, que você pega o Rachel Reminder, por exemplo, as grandes expoentes estão sendo entrevistados, os caras estão vivos ainda, entendeu? Então, É, pô, é muita, muito muito legal, né? muita informação, cara. A galera vai pegando isso ali no futuro, porque, como diria como é que é, cara? O cara das ações lá, esqueci o nome dele. Mas a gestão passiva é inexorável. A galera lá da frente vai conseguir ver todos esses expoentes, vídeos, etc., entrevistas, vai ter muito conteúdo pra galera. Então, eu sou apaixonado, cara, eu gosto muito. Todo o conhecimento que você adquiriu para avaliar a empresa, não sei o que, tudo mais que você leu, que você faz o que com isso hoje? Cara, é a tecnologia que eu desenvolvo, basicamente isso. Agora, o background que era para ser analista de ações não funciona, sacou? Então é mais Exatamente. para desenvolver ferramentas. Sempre gostei de desenvolver ferramenta com o conhecimento prático, né? A Aham. tecnologia para mim sempre foi o meio, nunca um fim. Então, com essa questão de ciência financeira e as ferramentas elas são essenciais, né? Que ciência financeira não é bem uma ciência humana, ela é mais uma ciência exata. Então, e talvez essa seja a dificuldade de grande parte do mercado financeiro. Porque você olha um artigo de ciência financeira, você vai ver mais número do que sentimento, do que pensamento, do que filosofia, sabe? Então, para mim faz todo sentido, assim. E aí eu utilizo tecnologia basicamente para isso. Excelente. Vamos lá. Agora, João, como que um médico que nasceu no Rio de Janeiro, é isso? Que Isso. nasceu no Rio de Janeiro, depois foi para Brasília e agora está no Nordeste, como que ele encontrou a gestão passiva indexada? Boa. Então, começando com os investimentos. Eu tive a sorte, o meu pai, além de ser militar, ele também gostava muito de investimentos. Uhum. E aí, na época lá, 2003, até um pouco antes disso, ele fez até um curso de educação financeira para militares. Então, ele sempre gostou de investimentos e de estudar educação financeira, e de ensinar, perdão, ensinar e estudar. E aí eu já tinha essa vontade de conhecer mais sobre os investimentos. Não tinha muito contato direto, mas só de ouvir da parte dele.
E aí, em 2013, que foi o ano que eu entrei na faculdade de medicina, eu comecei a estudar a respeito de, olha aí, pontos de contato agora. Comecei a estudar a respeito de Bitcoin. E aí foi o meu primeiro investimento lá em 2013. 2013? 2013. Podia Ah, estar pô, Mas, tá milionário, hein? milionário, pô. Podia estar mas calma, milionário hoje. não tô porque eram trocados, tá? Era trocado da merenda lá, do lanche da faculdade e botava no Bitcoin e também outros amadorismos, né, de vender e tal. Mas aí que tá, eu achei muito interessante a dinâmica do mercado financeiro, mas aí caí no que a maioria das pessoas que estão começando cai. Tentar o quê? Prever o mercado. Achar que é mais esperto do que os outros milhões de investidores que estão lá do outro lado. Então, fui para análise técnica para começar, e aí eu percebi também que eu gostava da filosofia do Bitcoin e tudo que envolve, mas que eu estava caindo num grande viés cognitivo ali, que era o viés de confirmação. Tudo que tinha de notícia nova, que, ah, não, o Bitcoin vai ser agora implementado lá, vai ser aceito no Suriname. Pô, agora, pronto, agora vai Vai para frente, bombar. vai bombar 100%. Então, Substituir o porque dólar. eu consumi essas notícias. É aquilo, é o cherry picking, né? A pessoa vai consumindo só o que convém ali à visão de mundo dela. Então, comecei nessa daí, só que estava na faculdade ainda. Nada muito sério, nada envolvendo muito dinheiro. Mas eu só comecei, digamos, a investir mais sério, assim, de uma forma mais assídua, mais sistemática, quando eu me formei, que foi em 2018. E aí é engraçado, quando é o nosso dinheiro, pelo menos isso aconteceu comigo. Aí já é outra história, já é muito mais conservador. Uma carteira, tá doido, cripto? Não. Eu quero aqui uma carteirazinha tranquila, com a renda fixa. E aí comecei com a renda fixa, reserva de emergência, progredi para a renda variável. Aí vai, ações Brasil. Ações Brasil é só o que se falava naquela época, 2019. E as narrativas, as boas e velhas narrativas aí, de novo, viés de confirmação. Investir no exterior, não. Não, não. Aqui no Brasil tá muito barato. Tá descontado demais. Vamos ficar por aqui mesmo. É o que os influencers eles falavam naquela época, a grande maioria. Então eu ficava nessa, Ações Brasil, até que veio o Covid. No Covid, a nossa bolsa caiu 30%, o dólar foi lá para cima. Falei, cara, não tem sentido eu investir só no Brasil. O Brasil é 1% do mercado de ações. Aí começou a vir os dados. Já diria o Demings, sem dados você é só uma pessoa com opinião. E aí eu vi qual que era o dado. O Brasil é 1% do mercado de ações do mundo. Falei, cara, tenho que globalizar esse meu patrimônio. Investir fora também. Investimento no exterior, aí tudo bem, era um uníssono, mesmo do establishment financeiro, era um pouco mais definido que se você quer investir lá fora, é mais prudente que você use os ETFs, que você faça isso de forma mais ampla, SP500. Aí eu comecei a consumir conteúdos a respeito de ETFs e gestão passiva. E aí, outro ponto de contato, o primeiro ponto de contato foi o Bitcoin com o Lucas. Bem, ele não sei se foi o Bitcoin ou outra criptomoeda que o Lucas falou. Ethereum, Olha principalmente. aí. E o Geraldo entra o outro ponto de contato que foi. Entrei em contato com o conteúdo do Otávio Paranhos. Então, o Otávio Paranhos, que é um cara, assim, muito sistemático e eu gostei muito da abordagem dele, assim, Pragmático. casou muito com como é pragmático, é. Casou muito com a minha visão de mundo, a minha forma de ver as coisas, que é tentar dar uma estrutura, de ver de uma forma mais realmente baseada em dados. E aí eu fui vendo. Aí ele falava, cara, o Brasil é 1% do mundo. Você sabe que
lá no, não só aí o Spiva que a gente vai falar algumas vezes durante esse podcast. Então, Spiva Scorecard, que mostra, faz uma pesquisa com os gestores ativos do mundo todo e ele compara qual a porcentagem desses gestores consegue vencer o índice dos seus respectivos países. E o que que a gente vê consistentemente no mundo todo, quando você pega janelas de pelo menos aí 10 anos, 85% para cima, 85, 90 perdem do índice. Cara, não tem como ignorar esse tipo de informação. Falei, já tô investindo em ETF, no SP500. E aí, agora eu tô em contato com essas informações, esses dados. O que que eu vou fazer com isso daqui? Mas eu considero que foi uma transição tranquila também. Eu fui, não, aumentando minha posição em ETFs no exterior, até que chegou um momento, não sei se é uma virada, uma epifania, uma virada de chave, não considero que foi tão brusco assim, mas chegou um momento que eu falei, não existe nenhum motivo de fazer stock picking e nem de ter ações individuais. Eu vendi não 100% das minhas ações, porque eu vendi, espacei para ter a isenção, né, de imposto de renda. Então tem que ser preciso quando você vai contar a história. Então eu não vendi tudo, mas metaforicamente vendi. Ali para mim acabou stock picking, nunca mais ia ter uma ação individual. E foi o que aconteceu. E aí comecei a entrar em contato com realmente as evidências e aí a literatura dos investimentos, que é algo que eu gosto muito de consumir, assim como o Lucas aí. É um lazer. Para mim é um lazer ler um paper, Eugene Fama, Markowitz, Sharp, ou um livro do Portfólio Perfeito. Realmente eu fui me identificando com essa abordagem e, como o Geraldo também bem falou, você vai aperfeiçoando, aprimorando a sua visão sobre investimentos e aí você leva isso para os seus clientes, né? No caso, os meus mentorados. Isso veio depois, a minha mentoria financeira veio depois, mas quando começou, que foi lá em 2022, já estava 100% na filosofia baseada em evidências. Então ficou mais fácil de realmente manter a coerência. E aí, sinceramente, eu estava até pensando sobre um. Quero ver se vocês concordam comigo. Nunca ouvi falar de ninguém que começou a fazer um investimento baseado em evidências, ou seja, investir por meio de ETFs e ter falado, não, isso aqui não é para mim não, e virar stock picker. Agora o contrário, todo mundo Verdade, tem passa razão. por isso, a Verdade. maioria passa por isso. Boa, boa, verdade. Eu não conheço ninguém não também, mas É, boa pergunta aí, né? boa. Fica essa dúvida aí. Excelente. Talvez alguém que estiver vendo aí, assistindo, né, vai falar, Escreva aí, não, fala assim, eu gostava da gestão passiva dos ETFs, me decepcionei, agora estou no Stock Pick, tô me dando melhor. Escreva aqui, boa, vamos estudar Olha, o seu caso. se Isso tiver é essa vamos pessoa, real, a gente estudar. chama. Se tiver essa pessoa, a gente chama aqui para conversar com a gente. exatamente, Justo, faço boa, questão. exatamente, dados, né? Exato. Bom, excelente, gente. Agora vou compartilhar só o meu caso aqui, que é um pouco de cada um, assim, sabe? Eu também não era do mercado financeiro, tá? Eu trabalhei com marketing na Editora Abril, inovação, tentei empreender, fiz várias coisas. No início, eu deixava o dinheiro pro gerente do banco. Não era tanto assim, o gerente do banco me dava. Ele nem era tão sacana comigo. Ele não botava título de capitalização, não botava esses produtos, enfim. Ele me deixava só num fundo DI, com taxa de administração de 1%, 2% mais ou menos. Tá bom que tá meio caro, mas pelo menos, pô, tinha liquidez e tava acompanhando o Tem CDI, coisa sabe? Então, pior, né? pô, exatamente. Então, eu Não tentou te agradeço que o vender um gerente. consórcio aí. Ele não me vendeu seguro de vida resgatável, não me vendeu consórcio, não me vendeu nada disso. Por isso que eu falo assim, meu gerente foi um santo. Ele simplesmente colocava meu dinheiro no fundo DI. Excelente. E é claro, né? Eu sempre gostei de números. Minha mãe colocava no comum, gostava de matemática, mas nunca me aprofundei nos investimentos. Mas depois que eu fui ganhando um pouco mais, vi que o montante estava aumentando no fundo DI, falei assim, opa, deixa eu ver aqui se eu não consigo rentabilizar mais isso.
Daí comecei a estudar, descobri o Tesouro Direto, que era um ótimo investimento. Tinha gente com dinheiro na poupança, eu sempre falava, pô, tira da poupança, põe no Tesouro Direto, coisa simples, assim, coisa bem básica. E aí um colega meu trabalhava na XP e falou, pô, já que você está falando de investimentos, você não trabalha como assessor de investimentos? Eu falei, putz, mas não é minha praia, né? Tipo, uma coisa é ser assessor, outra coisa é trabalhar em empresas, em projetos, etc. São coisas bem diferentes, né? Não é que nem um gerente vira assessor, no meu caso. Mas ele falou assim, não, mas você consegue tocar em paralelo, não sei o que. Falei, quer saber? Já que eu consigo tocar em paralelo, resolvi entrar na carreira lá em 2017. E aí eu fiz isso, né? Trabalhava de manhã e de tarde na empresa, na Telefônica no caso, depois em algumas startups, e de noite, final de semana, atendia como assessor. E nessa época, ninguém falava muito de gestão passiva, nem hoje, né? Tipo, falava muito da gestão ativa, dos fundos ativos, etc. E eu tava nesse contexto, não tinha gente falando, é aquele negócio, né? Você entra num contexto que só recebe aquela informação, você acha que aquilo é a verdade absoluta e você nem enxerga o resto, né? Daí eu falei, vou por esse caminho. O que no começo eu fiz muito stock picking, tipo, de selecionar ação, fundo imobiliário, então eu cheguei a gastar muito dinheiro com casas de research. Vocês não têm noção quanto que eu gastei, eu juro pra você, foram dezenas de milhares de reais assinando diversos relatórios, e às vezes eu comprava até o vitalício, porque eu falava assim, pô, tô pagando assim, comprava o vitalício. Tem uma que eu tenho até hoje, eu sou vitalício até lá, nunca acessei nada. Mas eu Vai fazer paguei, isso pro resto da vida. eu juro pra você, eu paguei uma bica. Até hoje eu vou te falar que, mano, tá pesado. Mas enfim. E o outro, pior, eu comprei dois vitalícios, né? Porque eu falei assim, já que eu vou fazer o stock pick, vamos fazer bem feito. Vamos selecionar, vamos seguir várias casas independentes e ver, pô, se esse ativo aqui está sendo recomendado por várias casas, vai ser um bom ativo. Então, eu estou fazendo a minha curadoria aqui das casas de research, vejo qual que é o fundo ou a ação que está sendo mais recomendada e vou comprar. Pum, vários analistas estão falando. E aí, uma dessas que eu comprei o vitalício, não vende mais isso, vende uma outra coisa, mudou, pivotou o negócio. Pra você ver que, putz, foi um dinheiro rasgado fora totalmente, né? E aí, nesse meio tempo, eu falei assim, não, eu não tô conseguindo dar conta de ficar acompanhando os relatórios, que nem o Geraldo falou, pô, ficar lendo relatório, por mais que você não tá fazendo esse trabalho, tá delegando, mas você tem que ler, né? Não é simplesmente comprar e seguir, tem que entender o racional. Mano, é humanamente para mim impossível. Você tem uma carteira diversificada, saber o racional de cada ação e tudo mais. E eu falava, pô, não é para mim. E eu falei, eu vou então para os gestores ativos. Pô, a história é muito bela, né? Falar, pô, eu não tenho core, não tenho tempo, vamos delegar para um cara que é muito mais inteligente, que tem uma equipe formada no ITA, em PhDs, etc. E esses caras selecionam para a gente e eles batem o mercado. História linda, perfeita, né? Então, e é isso que eu comprei por muito tempo. E comprei não só para mim, que eu era assessor investidor, mas também para os clientes que eu estava lá. Então, sabe que toda essa história, os clientes estão no meio. E isso que é uma dor muito forte, né? E depois eu conto como que eu falei com os clientes do isso. Mas eu fazia para mim e eu achava certo que era para os clientes. Não era por maldade, por receita, nem nada. Até porque fundos nem pagam tanto que nem ficar girando da carteira e tudo mais, né? Fundos de investimentos previdência, geralmente o ROA é menor. Mas eu acreditava disso. Eu acreditava muito nisso. Daí, os fundos eu fazia a mesma estratégia que das ações. Seguia várias casas dependentes. Pô, se esse fundo aqui está sendo falado, não sei o que, vamos colocar. Só que, mano, eu enfrentei muitas dificuldades. Por quê? Às vezes o fundo fechava. Tipo, chegou no capacete, fechava, daí tinha que alocar em outro fundo. Daí tem o fundo que estava indo super bem, depois não batia o mercado. Daí o relatório dava uma desculpinha lá e falava, agora tiramos esse, agora tá esse daqui que é bom, que daí é o que realmente performou no passado. Eu falei assim, mano, os caras não era, e eram umas historinhas, assim, que você vê a história de fundos de investimentos, o relatório, é muito subjetivo, sabe? Qualquer historinha você pode cair no conto, sabe? Não é muito concreto aquilo. Eu falei, putz, quer saber? Eu acho que os caras estão mais ganhando comigo fazendo essas historinhas e eu comprando e assinando isso, do que de fato, pô, porque muitos não estão batendo. E daí, na minha carteira de fundo, minha carteira tinha, sei lá, eu tinha mais de 200 ativos, muitos fundos, 70, 80 fundos. Porque, Nossa. pô, tinha fundo de ações, tinha os fundos multimercado, Caramba. tinha os fundos de renda fixa, mas todos os fundos, grande parte, recomendado por essas casas independentes, que fala assim, pô, olhar fundo não é simplesmente olhar a rentabilidade passada. Eu tenho que saber a equipe, quem são os profissionais, tudo mais, então deixa eu seguir essas casas de research que avaliam isso e eu compro, né? A questão é que a história é muito linda, né? Eles pegam um retorno que foi bom, daí, claro, provavelmente os gestores têm uma linda história e falam, ó, invista nesse fundo. A questão é que tem muitos gestores que também têm uma linda história que não desempenham bem. Claro que eles não apresentam isso.
Mas, enfim, e daí eu falei, putz, tá muito confuso isso para mim. Não tô gostando, que tem uns que estão batendo, outros não estão. Minha carteira tá um Frankenstein, tá muito esquisita. Não tô me sentindo confortável. E aí, esses dias, deixa eu ver se estou com o livro aqui, esse daqui. Eu tava numa pegada muito minimalista, sabe? E o essencialismo é muito disso, menos é mais, sabe? Putz, e aí eu fui estudar e falei assim, não tem como simplificar essa questão de investimentos? E daí eu caí em algum momento, em algum post sobre o relatório Spiva que vocês comentaram. Pá, agora sim temos estatísticas aqui. Os E, dados. e aí eu falei, pô, são pouquíssimos que batem. Daí os caras daí eu até mandei para os caras do research. Ah, olha, ó, pouquíssimos que batem. Por que eu estou investindo em gestores? Não, mas aqui o nosso papel é exatamente selecionar esses bons gestores. E poucos que batem. Ah, vocês são esses caras fodões que estão selecionando esses daqui. Só que na estatística também do Spiva mostra que esses caras não conseguem bater com consistência, que foi muito mais aleatoriedade, sorte do que tal. E se você fosse bom, você não ficava trocando os fundos aqui. Agora é esse, daqui é esse, não sei o que, e fica trocando. Né? Enfim. Aí eu abandonei o barco e falei, puta, é para isso daqui que eu vou. Gestão passiva, indexada, os ETFs é um bom. Tipo, eu falo muito de gestão passiva e indexada, não só ETF, porque eu acho a previdência privada um ótimo instrumento também, tá? Não só para o PGBL, mas pensando no longo prazo, mais de 10 anos, enfim, 10% de imposto, não entra no inventário, muitas vezes não paga o TCMD. Então, eu falo que eu sou muito comprado na gestão passiva indexada. ETF é um dos veículos, uma das ferramentas para tal. Tá? E aí eu falei, putz, e isso foi o quê? Eu lembro que eu fiz os stories quando eu estava na Suécia que meu irmão mora lá. E aí eu estava refletindo muito nessa viagem sobre isso e fiz uma porrada de stories. E foi aí que eu conheci o Geraldo, que o Geraldo me mandou uma mensagem, eu lembro até hoje, né? O Geraldo, Exatamente, passei a cara. mesma coisa que você, Kobuchi, não sei o que, tô mudando a chave. Falei, putz, grila. E aí, todas essas reflexões que eu estava tendo, eu fui lá e coloquei nos meus stories, né? Para compartilhar com a galera. Falar, pô, olha o que eu tô sentindo, para ver se tinha pessoas também no mesmo caminho. E, pô, o Geraldo ter falado, me deu conforto, puta. Então, acho que talvez seja o caminho. E foi aí que eu. Daí, claro, depois você vai lendo os estudos. E aí você sai da bolha, no momento que você furou a bolha um pouquinho. Você começa a ver que tem um outro mundo, um outro horizonte, que você só vai pegando, só vai confirmando a sua tese. Putz, seja nos vídeos do YouTube, seja em artigos, seja aprofundando no relatório Spiva, você fala assim, pum, e eles só confirmam assim, que beleza que essa luz do fim do túnel que eu achei realmente está baseada em estatísticas e evidências e realmente é o caminho certo, tá? Difícil E daí foi refutar, o né? quê? 2, 3 anos É. atrás. E para mim é difícil, né? Eu gastei dezenas, milhares de reais com casa de research. Eu não sei quantas visitas eu fui em gestores ativos para entender quem é o gestor, não sei o quê. As tretas que eu briguei hoje na Reebok, tem vários gestores lá na Vila Olímpia de gestores ativos. Eu acho que eles já sabem minha pegada, só me dá um boa noite, passa reto, não sei o quê. Tipo, enfim, e é muita coisa, né? Para mim foi difícil aceitar isso. Né? Falar assim, pô. É que daí caiu a ficha que a minha profissão não é bater o mercado para o cliente. A minha profissão é muito mais entender os objetivos, necessidades, ver quais são os sonhos que ela pretende fazer e ver como que eu consigo colocar bons produtos eficientes, como os ETFs, gestão passiva, previdência e tudo mais, que adeque a isso. Então, esse é meu papel. Não é que ele fala, vem comigo que eu vou bater o CDI, vou bater o Ibovespa, não sei o quê. Não é isso que o assessor entrega. No momento que caiu a ficha para mim isso, beleza. Agora estou mais tranquilo de saber qual que é o meu papel de fato. Porque antes era muito, busca o assessor para buscar maior rentabilidade. Eu estou contratando o assessor porque eu não vou investir no ETF BOVA11 ou no WRLD11, enfim. Eu quero um cara que vai me dar as indicações. Só que o assessor não é esse papel, né? Nem analista para falar que tem que comprar. Ele é um cara muito mais de entender e ver quais são os investimentos que mais faz sentido para o investidor conseguir chegar nesses sonhos. Enfim. E aí, imagina, o assessor tinha lá 200, 300 clientes, falar para os clientes, desculpa aí, mas eu acho que eu errei nas alocações, tipo, é muito difícil, porque para vocês é É isso que fácil. eu falei, cara, é É a sua foda. pessoa, mas imagina falar para a minha Tu meta é mais. recebeu muita crítica? Confesso que não, tipo, Ah, ou eles não falaram para mim, mas aham. é, eu até pensei, será que é uma boa estratégia falar para os clientes que eu errei? Né? Porque é que nem o médico chega assim, puta, errei na cirurgia, esqueci o instrumento dentro. Você fala ou não fala? Pô, eu prefiro, como eu falei, né? Eu prefiro ser sincero, honesto. Uhum. Uma coisa que eu sempre deixei claro, sempre deixei aberto, como transparência, é onde eu invisto.
né? Então, eles viam que a minha carteira tinha muitos gestores ativos, que eu fazia com eles, eu fazia comigo. Sim. Então, não foi uma coisa de sacanagem, porque uma coisa é erro de sacanagem para pensar na sua receita, outra coisa foi um erro porque às vezes não estava enxergando uma nova metodologia, uma nova filosofia, né? Um erro Então, honesto, eu acho que É. muita dizem. gente até gostou da minha sinceridade. Falou, pô, que legal, né? Daí eu notifiquei todo mundo. Estou fazendo na minha carteira. Inclusive, estou aqui para poder auxiliar os clientes para fazer essa migração também, né? Então, mas e que bom que muitos, nenhum cliente fala assim, putz, você errou, tchau e benção, procurar outro assessor, sabe? Então, pelo menos o feedback não foi ruim. E os que toparam, pelo menos, falou, pô, que legal. E que nem você falou, eu espero que dei um outro amigo. Daqui 3 anos o Kobuchi vai falar de uma nova filosofia que também errou nessa gestão passiva e indexada de ETFs. Falou assim, ó, pode ser que aconteça? Pode ser, mas eu acho muito difícil. E aí eu vou jogar até a pergunta do Joãozinho aqui. Eu não conheço uma pessoa que entrou nesse mundo e se arrependeu, né? Diferente da gestão ativa. Então, eu vou pegar esse gancho aqui para responder lá meu amigo que é meu cliente. Boa. Falou, o que me garante que você não vai mudar de opinião daqui 3, 5 anos e falar que você estava errado, sabe? Então, é isso, né? Em breve, foi um breve relato aqui, mas... e para mim, não sei para vocês, para mim foi um piano que eu tirei das costas de ter conseguido chegar nessa filosofia de investimento de mais de 200 ativos, chegar em apenas 6, 7 ativos, pô, que eu sei que não é custo baixo, diversificado, eficiente, que se acontecer alguma coisa comigo, eu sei que putz, tá se virando sozinho, sabe? Então, É, para mim foi... eu queria até que você está falando aí, cara, tô me lembrando de duas coisas. Primeiro que eu vi todo mundo falando do Spiva, né? Para você que tá Aham. ouvindo aí ou assistindo a gente, SPIVA, digita lá no Google. O João falou aí, é um estudo do S&P sobre fundos de investimento. Depois a gente coloca na descrição, né, Fernando? Tipo, Exato. porque, cara, é impactante, assim, você Eu vê. ponho até no meu link do Instagram para todo mundo ter acesso lá para ver. Tipo, é uma, tipo assim, leitura obrigatória. Porque é um negócio que você É, enxerga, não tem como você fazer. Não sei. é um puta do trabalho dos caras, cara. Lá nos Estados Unidos, os caras já estão fazendo isso há 20 anos. E aí, lá, quando você vai aumentando a janela, né, de 10 para 20, você aumenta, você diminui a quantidade de fundos que vence o mercado, né? Então, você sai de 90% ali, em média, vai para 96% que perdem. E aí, você tem estudos de 30 anos. O último ali do Eugene Fama, que eu tenho acesso ali de 30 anos, ele fala que só 2% dos fundos ganharam do mercado, isso antes dos custos, né? Que ainda tem que descontar os custos. Então, assim, é um nível estatístico ali que é realmente muito difícil de refutar. E a segunda coisa, cara, que eu tava vendo aqueles vídeos seu lá do Back to the Basics, Uhum. e aí o Fernando mostra essa quantidade absurda de títulos que ele tinha lá, cara. E aí ele tem até uma estatística lá que você fez, né? Tipo, 60% dos fundos não ganhavam, não sei quanto. E o engraçado é que é tanto fundo que tem relevância estatística, cara. Então, assim, a carteira do Fernando Ele é um fez estudo o mesmo, entendeu? estudo. De tanto título que ele tinha lá de fundo de investimento. Então é até engraçado, mas você vê que quando você tem uma amostra um pouco maior e carrega isso ao longo do tempo, cara, você vai chegando a isso Chegando muito próximo. por conta própria você percebe isso, assim, você vê de todos. O Geraldo já tem vários estudos que ele fez ali, que ele puxou os dados dos fundos e fez por conta própria, fora do S&P Fica e muito tal. próximo, muito Todos nós próximo. já fizemos, tudo parecido, cara. Então, assim, não é a Sabe, invenção de sabe qual que era o meu dados. sonho? Meu sonho é que muita gente não tem essa noção de estar batendo, não tá batendo. É ter uma ferramenta que se pluga na corretora onde o investidor tem os investimentos dos fundos e te fala, ó, isso daqui, ó, quantos não bateram no mercado, esse bateu. Porque você não vê se reparar, nas corretoras não tem lá o fundo comparado com o benchmarking, a linha de rentabilidade. Você só vê a rentabilidade do fundo em si. Você não vê comparado com o benchmark, né? Ah, sim. E, Tem e é várias. algo que eu E tem a lembro. questão da sobrevivência, né, cara? Que são os fundos que morreram e que não contam. Então você abre Exato. lá, parece que está tudo bem. O Geraldo também tem vários estudos, a gente já viu vários estudos aí daquela viés de incubação, Sobrevivência? né? Que os fundos que se dão bem, na verdade, se dão bem porque você olha o começo dele ali, que ele Ah, dá um sim. puta rompante, e depois ele Exato. começa a ficar normal, sabe? Então, assim. Aí só que os caras, imaginam, os caras testam 1.000 fundos, um ou dois conseguem ali bater uns 4, 5 anos muito bem, e aí esses fundos vão para o mercado, os Vamos outros. embora. E a CVM permite, aliás, todos do mundo, né? Permite que você mantenha aquele histórico dentro do registro histórico do fundo. Então parece que está tudo lindo, mas na verdade foi só um teste que deu certo, sacou? É, Então e tem umas coisas assim tem muitos fundos impressionantes. vencedores desses, né? Esses, digamos, os sobreviventes, digamos, os outliers, digamos Uhum. assim,
que eles, quando eles eram clubes de investimento, ou seja, não tinham cota pública, não tinha cota aberta ali, e aí eles fizeram sucesso, aí depois eles se transformaram num fundo, né? Mas daí quando tu entra lá no site da gestora, o histórico tá desde a época do clube de investimento, e tu vê que grande parte dos retornos ocorreram Eu lá quando gostei era um muito clube e tal. desse estudo aí, Geraldo, que você Aham. fez. É mais uma aí ferramenta, mais mais um dado que serve para você, tipo assim, aumentar, né, a robustez do porquê não investir em E, fundo ativo, né? e tem gestor que ainda muda o nome. Não sei se vocês já viram fazer. Muda o É. nome para falar, puta, esse nome já tá queimado, deixa eu mudar aqui de nome para ver se eu consigo novos investidores, enfim. Cara, e o FK Então, tava falando ali, cara, eu lembrei de uma coisa, porque tu comentou, né? Cara, vende muito bem o fundo ativo, né, cara? Imagina, cara, pô, tu não tem tempo, tu vai dar os teus investimentos para um profissional que vai tomar, ou pelo menos tentar tomar as melhores decisões de investimento. Cara, vende muito bem. Só que, cara, o mercado financeiro, acho que foi até o Morgan Housel que falou no livro dele, A Psicologia Financeira, que acho que o mercado financeiro é a única área, o único setor da economia que verdade. habilidade não se traduz em alta performance. É o único lugar, cara, porque a gente sabe que esses gestores famosos, caras são inteligentíssimos. Tu vê os caras falando de macroeconomia, cenário, cara, é fantástico. Eu gosto de ver de vez em quando o market makers, stock pickers, mas, cara, mas aquilo ali não se traduz, na maioria das vezes, em alta performance, né? Eu acho que é a Exatamente. única área, porque, pô, pega um médico, o cara, ele é muito bom, cara, ele vai ter uma Exato, alta performance, né? Agora, exato. gestor de ações, cara, eu acho que é a única área realmente que não. E não Tem que uma eles sejam. explicação teórica que a gente pode falar nisso uma hora. Exato. E não que eles sejam burros e ignorantes, pelo contrário, são muito inteligentes. Mas o mercado financeiro tem tanta variáveis que a gente não tem a mínima noção do controle para onde vai, etc., que é que nem botar o cara mais inteligente do mundo para jogar roleta e um cara nó cego total, os dois têm a mesma probabilidade de ganhar É, um jogo, tanto que entendeu? geralmente eles pegam como exemplo para dizer que talvez a gestão ativa seja realmente eficiente aqueles caras outliers como o Jim Simmons, Aham, que utilizava não sei quantos PhD em matemática dentro da isso. equipe. Será Então, os caras algoritmos. realmente fora da curva e como se fosse algo trivial, que o cara aqui de casa ou um gestor ali vai conseguir ter um resultado parecido, É a exceção da exceção, né? a exceção da exceção. Boa. E aí tem aquela bela frase, né, que o cemitério dos perdedores é silencioso, né? A gente só escuta a história dos vencedores. Exatamente. Gostei da pauta de hoje. Antes de finalizar aqui e para o finalmente, cada um poderia citar compartilhar uma lição, um aprendizado de toda essa história que poderia deixar com a galera aqui. Falar, "Putz, depois de tudo isso, a minha lição é essa. Se tem uma coisa para ficar como aprendizado é isso daqui. Quer começar, Geraldo? Posso começar, cara. Até uma coisa que eu aprendi muito nesse processo de evolução, depois que eu descobri a gestão passiva, né, os ETFs principalmente, é que eu tinha uma visão muito mais pragmática do que realmente funciona. Cara, isso funciona. Mas depois eu comecei a me questionar, cara, funciona para quem? Foi aí que eu comecei a dar valor para as finanças comportamentais, para o lado emocional do ser humano, e ver que, cara, investir é muito comportamento, cara. Então, por mais que a gente olhe ali os dados, e os dados dizem que uma carteira 100% em renda variável vai te dar uma maior expectativa de retorno, cara, 99% dos seres humanos não vão aguentar aquela volatilidade, aquele comportamento. Então, eu passei realmente além, eu deixei de ser um pouco pragmático, apesar de basear muito em dados, né, eu tenho valorizado muito esse lado emocional, né, esse lado comportamental do ser humano. Opa, esse tema eu sou fascinado. Fiz, tipo, dois MBAs, uma pós que é economia comportamental, e podia ser uma live disso. Porque a gestão passiva indexada dos ETFs ajuda muito nisso. Que do momento que você define os seus asset allocations percentuais, é só seguir o plano, não tem muito o que fazer, né? Então, enfim, podia ser uma pauta para isso, mas excelente. Lucas, qual que é a Eu acho que o que o Geraldo falou, complementando o que ele falou, é que quando você não se preocupa em bater o mercado, porque é uma luta injusta, né? Você não vai conseguir, você começa a se preocupar com coisas mais importantes. E aí vem o comportamental, e aí vem quanto aquela carteira se ajusta ao seu perfil e uma série de outras questões aí. Então, assim, a dica que eu dou para quem está ouvindo isso e está meio assim, pô, será que é, não é? Cara, é difícil mesmo, tipo, é porque é um outro paradigma. A gente escuta o tempo todo assim, vence o mercado, vou vencer o mercado. Tem os heróis ali que os caras conseguiram, mas conseguiram, né, e tal. Então, vai devagar, é um outro paradigma mesmo, mas é a forma mais eficiente, é a forma mais barata e a melhor forma de você investir, porque realmente você vai se preocupar com outras coisas. Então, vai ouvindo a gente aqui, que com o tempo a gente vai te convencendo aí, sem querer
te levar para comprar alguma coisa, a gente vai te convencendo aí que realmente esse é o melhor caminho, porque realmente é, e tem muito fundamento teórico aqui para que a gente vai discutir ao longo do tempo para convencê-los disso aí, mostrando dados, papers, né? Vai que você gosta do paper aí, tipo eu e o João. E tem muita coisa aí para a gente conversar. Excelente. Joãozinho? Eu diria o seguinte: considere que você pode não ser o próximo Warren Buffett. Partindo daí, eu gosto de usar uma analogia que ela é forte, mas talvez desperte um pouco, talvez a chama da dúvida nas pessoas que estão ouvindo aqui. Imagina a pessoa que fez um curso de primeiros socorros aí de final de semana. E aí ela inventa de fazer uma neurocirurgia. Só que calma, essa neurocirurgia tem uma taxa de complicação de 90%. Os neurocirurgiões têm uma taxa de sucesso de 10%. Você acha que isso é viável? Você faria isso? Então, por que você tenta superar o mercado? Considere que você não é o próximo Warren Buffett, apesar de toda a mídia financeira querer te convencer disso. Talvez seja melhor pensar um pouquinho, mas dar um passo atrás e reavaliar, investir com base nas evidências. Excelente. Gostei, profundo. Boa. Olha, isso que não estava combinado, hein? E falando do Tava Warren não? Buffett, sabe o que ele Ele falou pra mulher? ele escreveu isso aí, Fernando. Tá no caderninho dele aqui, ó. Ali sobre os podcasts. Mas falando, ele no testamento falou: esqueça de querer selecionar os ativos, aloca no S&P 500 e. Boa, exatamente. A galera Todo usa Warren ele Buffett de... é o papa da gestão ativa, né? Enfim, que ele Boa. admira, né? Pra você ver, se o cara tá dando esse conselho, pô, quem é a gente, né? Perfeito. E o meu vai muito nessa linha. A minha ideia é: se você está vendo esse vídeo aqui, você está no YouTube. Se está no YouTube, 99% dos conteúdos aí é gestão ativa. É o primo rico que está comprando ação X, é o fulano de tal, fundo imobiliário tal. Só pega esses 20 minutinhos, fecha o YouTube, digita lá o Espiva, leia o relatório. Só uma vez. Se isso não fazer você enxergar uma outra realidade, aí você pode falar comigo, mas está lá. E aí sim você vai começar a conhecer um mundo novo. Essa é a minha sugestão Matrix total. pra você fazer, entendeu? Boa. Então é isso. Agradeço aí a participação de todos pelo primeiro episódio. Tem que lembrar o quê, ô Joãozinho? Clicar, se inscrever, colocar aí nos comentários se gostou ou não gostou, o que foi legal, o que não foi. Responder se você era investidor passivo e virou ativo, stock picker. Exato. Sugestões de pauta também nos comentários, tudo isso a gente agradece. Boa. Nos seguir nas redes sociais aqui, vai estar o nosso Isso. arrobinha Seguir aqui. nas redes sociais aqui, tá na descrição. Que mais? Falta alguma coisa? Acho que é isso, né? Acho Não, que é isso isso. mesmo. Vai ficar Continue boa. seguindo aí que vai vir muito papo interessante Tem muita pela frente. coisa Muita boa. coisa boa. É isso aí. Exato. E persista. Persista. Tá, você que vai finalizar o podcast com uma frase de impacto. Você finalizando, eu Outra. encerro aqui, vai. Ele só escreveu uma, Fernando. Não, eu Deixou vou de saia dizer. justa agora, hein? Olha só, muito bom, Fernando. Você botou aí pra mim, né? Então eu vou lhe falar. Vai. Como é espontâneo, eu sou espontâneo sim, viu? Ao contrário do que estão pensando aí, não tem nada escrito. Olha, eu diria que é muito fácil você investir quando você sabe que está com os dados a seu favor. Quando você não precisa acreditar em narrativas, em gestores, em a próxima melhor ação. Você vai pensar na estatística, você vai pensar na correlação, você vai pensar na ciência financeira. Isso é stop loss. Boa, gostei. Boa. Vou fechar aqui com chave de ouro. Muito bem, muito bem.